Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nossas imagens no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira, até a 13h. Quero te ver por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Hoje é sexta-feira e o nosso convidado de hoje é o Tony Mastaler, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político, sempre colaborando aqui com a gente, nas nossas análises, nos nossos debates, nas nossas conversas. E a nossa primeira conversa de 2023 por aqui, não é, Tony? Como é que estão as coisas? Feliz ano novo para você. Obrigado, Mauro. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Adoro participar. A gente que fala, a gente já teve debates tão interessantes, aprendi tanto, mas eu acho que tem colegas meus que não querem debater comigo. Aí vocês me colocaram sozinho aqui. Estou brincando. Tony, vamos falar de comunicação, né? Comunicação nesse momento político conturbado, para lá de conturbado, nesse início de 2023. E olha, há pelo menos uma década a conhecida chamada polarização vem crescendo, com políticos de centro perdendo espaço, né? Perdendo cada vez mais espaço para os extremistas, sejam eles de um lado ou de outro, de esquerda ou de direita. Mas o que importa aí nessa história é a comunicação. Como é que ela entra e o que ela perde e o que ela ganha no meio dessa história, Tony? Mauro, o importante é essa sua colocação é bastante interessante pelo seguinte, é importante a gente ter sempre em mente que, sejamos adultos todos, né? Quem ganha uma eleição, muitas vezes, não é o melhor candidato. Eu não estou querendo dizer nada. Hoje em dia, quando você fala isso, já te classificam. Não, você é isso, você é aquilo. O que eu quero dizer é, por exemplo, então não vamos falar de política, vamos falar de refrigerante. Um refrigerante está mais consumido. Por que ele é melhor? Olha, poucas vezes. É porque a propaganda dele faz com que você tenha o input de tomá-lo. Então, com a política acontece a mesma coisa. Quem consegue reunir uma equipe profissional, faz um trabalho sério, necessário, não vai pelo seu achismo, vai por pesquisas concretas que trazem dados concretos e, a partir deles, a gente começa a elaborar a estratégia que vai levar a mensagem para a população, acaba ganhando. Então, assim, hoje em dia, você tem candidatos que resultam num ponto que é o ponto da comunicação. Não devemos nos esquecer de que o Brasil já vem trazendo essa polarização há um tempo e, para ambos os lados, ela é interessante. Por quê? Porque limpa qualquer novidade. Então, o candidato A faz estratégia para lutar contra o candidato B, e o candidato B cria estratégia para lutar contra o candidato A. O C, D, E, F, G, H estão fora do jogo. Isso é muito ruim do ponto de vista opção para o eleitor, mas é o que, infelizmente, está dominando no nosso país. O que a gente observa, e não é só aqui no nosso universo do Brasil, Tony, a gente tem, num determinado eleitorado, um terço que vai para um lado e o outro terço que vai para o outro, e o outro terço que define as coisas. A gente sempre observa isso, não só nas nossas eleições, em vários lugares do mundo. E, no final das contas, esse terço solto aí que não sabe para onde vai, é ele que vai ser levado pelo trabalho de comunicação que é feito, por um lado e pelo outro, acaba se dividindo, não é? Então, na hora do fechamento de uma eleição, você vê ali aquele resultado apertado, 51-49. Como é que essa coisa se divide exatamente desse jeito? Por que este terço que poderia pender bastante para um lado e menos para o outro acaba tão dividido também?
Olha, eu diria para você que, ultimamente, o esforço está pequeno. Se eu tiver que apontar, eu consigo apontar falhas tanto do candidato Lula, agora presidente, como do candidato Bolsonaro, agora ex-presidente, né? Eu diria que a questão de comunicação, não por engenheiro de casa pronta agora, mas assim, a equipe do Lula conseguiu colocar para os eleitores de que ele seria a melhor opção. Tiveram falhas ali grosseiras dele também, mas como tiveram também do Bolsonaro falhas grosseiras, né? Há análises e há analistas que dizem, olha, nós tivemos 49, alguma coisa e 50, alguma coisa, tá bom, mas que são o restante da nossa população ainda é muito maior que isso, né? Mas, enfim, essas são as regras que nós jogamos, é o jogo que nós jogamos. Hoje, o Lula teve 50 milhões de votos e ele é presidente, ou ele deve ser presidente de 200 e tantos milhões de pessoas. Então, se a gente pensar sobre esse prisma, fica ruim. Porém, a gente pressupõe que, estando no governo, tendo a força da caneta, tendo recursos, e sempre tem recursos, tendo as pessoas que vão se aglutinando no entorno do governo, tudo, ele tenha mais força para melhorar isso. E aqui eu faço uma ressalva. Por que, no meu caso, e caso de N outras pessoas, a gente sempre é um pouco mais crítico ao governo? Porque o governo tem muita força e tem a missão e tem a responsabilidade de fazer a coisa ficar melhor. Porque nenhum deles foi lá porque nós pedimos, por favor, seja o candidato, por favor. Imagina, eles foram, empenharam trabalho, foram pesados, colocaram recursos, fizeram coisas legais, alguns fazem ilegais, tudo isso para tentar ganhar. Aí, quando ganha, fala, não, mas o outro, poxa, porque isso aqui está ruim. Mas, meu filho, se você não sabe que estava ruim, já espanta a falta de informação. E segundo, eu acho que ninguém elegeu um cara para ficar escutando desculpas, ou como está acontecendo agora, né? As pessoas, porque o Bolsonaro, porque o Bolsonaro. Bolsonaro já não é mais presidente. Está lá, vai ter que responder legalmente pelas coisas que talvez tenha feito ou não. Isso não é problema meu, é problema da justiça. Mas eu quero saber do atual presidente e do atual governo ação, né? Não, olha, porque o cara fez, porque ele, quando ele, porque não sei o quê. Isso está muito chatinho, mesmo para 12 dias, 15 dias de governo, né? Você destacou, Bolsonaro não é mais presidente, mas ele se apresenta ainda como tal nas redes sociais. Isso é uma estratégia ou é um esquecimento? Não, deixa lá como está. Ou eu vou falar para o meu público como sendo o presidente do Brasil ainda. É uma estratégia, né? Ele vai tentando ainda se manter no jogo, o que está muito difícil, porque, de novo, cometeram-se vários erros pós-eleição. Nunca, olha, quando a Copa acabou aqui esse ano, o que aconteceu? As grandes campanhas, elas pegaram e fizeram rapidamente uma virada de estratégia. Então, por exemplo, eu estava na campanha da Perdigão, e o Brasil perdeu um jogo imediatamente após, já tinha outro comercial da Perdigão. Por quê? A coisa para, mas a vida segue. O que aconteceu na nossa eleição? Sim, Lula ganhou e Bolsonaro desapareceu. Isso é injusto para aquela quantidade gigantesca de votos que ele teve. Não é bom para a democracia brasileira, porque nenhum dos atores envolvidos deve sumir. Diferente, por exemplo, quando o Bolsonaro estava no poder, queriam acabar com o PT. Eu sempre fui contra. Eu falei, que absurdo é esse? É necessário para a democracia que ele exista. Aí, quando Lula ganha, agora querem acabar com o Bolsonaro. É engraçado, eles repetem as mesmas coisas, né? Falavam tanto lá do nosso ex-ministro da agricultura, perdão, da ecologia lá. Ele falou do meio ambiente, Ricardo Salles. Exato. Agora eles ficam falando do cartão do Bolsonaro e enquanto isso vai cobrando o imposto de 1,5 salário mínimo, vai não aumentando o salário mínimo. Quer dizer, todo mundo usa sempre a mesma estratégia. Só que as pessoas querem acreditar no que querem acreditar. Esse é o problema.
né? Tony Mastaler, voltando a falar de pesquisa, começamos o programa nesse assunto, é uma tendência pesquisas apontarem a questão da rejeição, não só em política, mas para todo tipo de produto. Ou isso é uma coisa que já sempre existiu, mas a gente não percebia, esses aspectos não eram trazidos para o público, porque numa eleição, hoje em dia, você tem que considerar o grau de rejeição de cada candidato, porque você tem que trabalhar a forma de diminuir aquela rejeição. É por isso que se diz que quando você tem dois candidatos no segundo turno, muitas vezes eles não são os aprovados, eles são os mais rejeitados. Então, você vai trabalhar pela diminuição de rejeição de cada um para tentar vencer a eleição. Isso é uma coisa de uma tendência atual ou isso sempre existiu? Você que... eu gosto muito, né, quando você fala das pesquisas, né, no sentido de que não se pode deixar isso de lado e trabalhar no achismo, né? Você sempre usa esse termo achismo para vender a importância de uma pesquisa. E chama atenção, no meu modo de entender, esse aspecto de você, hoje em dia, falar muito mais de rejeição do que de aprovação. Exatamente. Quando você colocou no segundo turno, chegam os dois menos rejeitados, né? E aí a gente vai tentar negociar ou vai tentar ver o que vai acontecer. Esse dado sempre existiu, mas ele era, até na própria literatura, ele era relegado a um segundo plano antigamente. Agora, ele leva-se bastante em consideração. Não é o fator determinante, como nenhum sozinho é, mas ele vai sempre poder nos dar um panorama do que eu devo. Porque se ele é rejeitado, ele traz uma informação por que ele é rejeitado. Nós estamos falando de... né? Então, você tem aí uma vasta gama, desde que... porque ele é feio. Eu já vi casos assim tristes, né, de pessoas de uma determinada faixa com nível superior completo gostando de mais um candidato porque ele era mais bonito. Isso agora, né? Eu estou falando em 2020. Então, assim, para você ver como o eleitor é sensível a determinados detalhes, né? Então, e isso é muito dinâmico. Então, você tem que buscar a rejeição e o porquê dessa rejeição para começar a trabalhar e minimizar essa rejeição, que aí você consegue fazer com que o teu candidato cresça em margens um pouco diferentes das que estamos pelejando, tipo novos eleitores, tipo o cara descobrir que quem ele defendia, na verdade, é uma farsa, o que é sempre muito difícil, porque está tudo muito, muito cristalizado ultimamente, né? Isso vale para qualquer produto. Vamos considerar que um político, sendo trabalhado por uma eleição, é um produto. Então, você falou do refrigerante. Você vai pegar lá 2 refrigerantes concorrentes. Eu rejeito mais esse do que aquele, porque tem mais gás, porque é mais doce, eu gosto de uma coisa diferente, sei lá. Isso vale para qualquer produto? Com certeza absoluta. Um exemplo que a gente está falando agora do refrigerante, por exemplo, se você pegar, já não é tão nova assim, mas pegar a nova lata da Pepsi, principalmente a sem açúcar deles, é linda. Os caras conseguiram mexer a parte de cima, mantém ela preta, a parte de cima eles colocaram como preta. Se você coloca ela do lado de todas as outras latas, ela é de longe a mais bonita. Aumentou a venda deles. Você procura o belo, não tem jeito. Isso, graças a Deus, né, no ser humano ainda existe. Então, a comunicação se utiliza disso. Você sempre tem que buscar e trabalhar o que é rejeitado. Um banco, por exemplo, ele tem um produto X, mas eu não quero aquele, eu me sinto inseguro, então, ok, vamos trabalhar para mostrar para o cara que a segurança daquele banco é fantástica. Ele, sei lá, me parece que eu estou entrando num banco velho. Opa, vamos começar a mexer nessa identidade visual aí para que as pessoas se sintam modernas, né? É muito interessante se você se descola. Eu, quando vejo televisão, Mauro, eu gosto de mergulhar, mas a bendita estudo e trabalho que a gente fez a vida inteira, eu fico olhando os detalhes. Então, por exemplo, cartão de crédito é a coisa mais maravilhosa que você vê uma propaganda. Impiedoso, tranquilo, sereno, mas forte. Que é isso? Eles trabalham com conceito falando... Que não tem a ver com o cartão de crédito, né? Que loucura, não tem nada a ver, mas eles têm, né?
um banco prático. Onde é que já se vê um banco prático? O banco vai jogar o jogo dos bancos, né? Mas eles trabalham com essas coisas e têm resultados. Isso difere no seu resultado final. Por que, Tony Massaler, nessas eleições se deu tanta fala, tanta conversa para a questão das cores, né? Todo partido tem lá as suas cores, estão lá nas suas bandeiras, nos seus símbolos, enfim. Ninguém muito prestava atenção nisso. Dessa vez, não. É o vermelho da esquerda, é o verde e amarelo que os bolsonaristas se apoderaram de uma coisa também que há controvérsias até agora, porque a camisa da seleção brasileira é de todo brasileiro, não é da direita, enfim. Por que essa questão das cores entrou também nessa conversa agora? Então, vamos falar disso. É interessante esse aspecto, porque, por exemplo, a esquerda tem uma certa dominância do vermelho, que eu acho coerente, normal, tranquilo. Mas aí, o lado da direita começou com a história do a nossa bandeira nunca será vermelha. Então, quer dizer, tudo são retóricas no sentido de tentar mexer com a população, né? Aí a esquerda, não, verde e amarelo não pode. Por que a direita se apossou? Mas antes da direita se apossar, a direita é feita por brasileiros que podem usar a cor que quiserem. E se quiserem usar azul verde e amarelo, eles podem usar. Entende? Então ficou, mas deu leitura, né? Eu, por exemplo, tenho de verdade mesmo uma camisa que eu adoro, amarela, de manga curta, social, eu nem estou usando mais, sinceramente, porque as pessoas agridem, aí eu não estou numa idade para ficar disponível para agressões, porque eu acabo respondendo, então fica complicado. Mas, assim, então eu já evito. Como eu sei que tem gente que, em determinado momento, evitou o vermelho, né? Mas isso está estigmatizado, claramente não vai mudar. Faça a CBF o comentário que fizer, façam as pessoas o que fizer, vai continuar sendo esse jogo. E é interessante você observar, por exemplo, as trajes do Lula ultimamente. Sumiu completamente o vermelho, né? Que é uma tentativa dele, pelo menos nas cores, de tentar não trazer para um campo de nós e eles. Coisa que ele faz nas cores, mas não tem feito nas ações e nos comentários, né? A grande preocupação, eu te fiz essa pergunta por conta do estigma mesmo, né? Então, a estigmatização, quando você comenta que você fica preocupado de usar a sua camisa amarela ou a sua camisa vermelha, e são cores que você gosta, nós mesmos da imprensa, o vermelho é fundamental, ele é a cor da comunicação, ele é a cor da urgência da notícia, ele é a cor do breaking news, né, da urgência da notícia, e está muito presente nos cenários de televisão. Então, isso tudo acaba sendo também comprometido. Você pega um determinado banco que tem a cor vermelha, então qual é o problema daquele banco que tem a cor vermelha? Ele tem naquela comunicação dele aquela necessidade do vermelho, a gente não sabe exatamente qual, né? E como é que lida, então, com o estigma, com esse mundo moderno agora dos cancelamentos? Quem tiver com vermelho, a gente vai cancelar. Quem tiver com verde e amarelo, a gente vai cancelar. Então, só lembrando disso, eu tenho uma afilhada querida, Maria Clara, ela tem 11 anos, e ela foi para a escola dela com uma blusa vermelha e ela sofreu bullying dos meninos que se diziam de 11 anos bolsonaristas, né? Eu fiquei impressionado. O que estamos passando de conceito para essas crianças? Do ponto de vista estratégico, de novo, desconstrução, trazer as pessoas à razão. Falar, olha, vai lá, o Santander é vermelho desde que ele nasceu. Então, assim, gente... Bradesco. Né? Bradesco, etc. Então, assim, vamos desconectando. Espera-se que com a diminuição do acirramento as coisas comecem a voltar, mas elas estarão sempre na memória rápida de se acessar, viu? A pessoa, qualquer que seja a cor, né? Eu estou pensando assim, ultimamente tem acontecido coisas interessantes. Se você sair de azul, é capaz que te coloquem na lista lá do e-mail do Ministério da Justiça, dizendo, olha, o cara é bolsonarista aqui, não sei o quê, bababá. Então, assim, as pessoas precisam começar a voltar a ter um pouco de razão, né? Na cabeça mesmo. Precisam parar de agressão, precisam parar... E é difícil isso, viu, Mauro? Porque num momento de redes sociais, o que eu mais vejo e me causa espanto é uma série de pessoas, das quais algumas eu conheço,
com posts e valentias e desafios e provocações que eu, sinceramente, sei que eles não fariam pessoalmente, porque é muito fácil você fazer agressões e sarreações, etc., tal, quando você está no conforto do seu computador, né? Mas vai fazer... Supostamente no anonimato, né? Exato, né? Aí vai aparecer, ainda tem aquela turma que quer, por exemplo, normalmente o jovem que é mais... E olha, acredite, eu já fui jovem, viu? Não é mentira, não, já fui mesmo. Você é um pouco mais virtuoso, você pega por exemplo, eu sou esse, mas os meus pais são aquilo, então eu vou denunciá-los. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com esse país aqui? Gente, acabou a eleição. Infelizmente, a direita está no caminho dela. Infelizmente, para eles perderam, sim, mas nem perderam de tanto. Imagina se tivesse tomado um vareio de bola. Mas, em vez de tentar se reconstruir, posicionando um lugar e tudo mais, abriu-se um flanco violento, e eu tenho dito isso para os meus clientes, para a entrada de novos líderes, porque, infelizmente, o Bolsonaro se derrete a cada dia, e essa coisa dele não tirar o presidente da rede social, aí faz, mas apaga. Mas aí o Lula também, né? O Lula, no Twitter, deselegante, desagradável para um presidente, foi tirar sarro de quem perdeu, cala a boca, fica quieto. Isso não é esse apaziguamento que se quer. Então, assim, não vai ter, né? Se não se mudar essa atitude, não vai ter. As atitudes têm que ser modificadas. Não dá para perder o Mané. Perdeu, mas perder o Mané não dá também, né? É preciso ter um outro tipo de postura. Nossa, totalmente. Você vê todos os entes, né, participantes não sabendo lidar com o momento. É uma questão de agressividade. Eu não sei. E aí eu estou reunindo STF, TSE, os partidos. Eu não sei que página da democracia tiraram onde você não aceita que outra pessoa pense diferente. Então o que é que vocês querem, né? É que isso não está na democracia, né? Isso está no extremismo, está na autocracia. Por isso que você não achou, não tá nesse meio. Mas olha só, todos, né? Quer dizer, poxa, eu esperava bom senso, principalmente de quem está no poder, que tem que andar com esse país aqui, principalmente dos poderes judiciários, né? Que devem desenvolver o seu trabalho observando o país e o todo, né? Você não pode agora começar a fazer. Eu vejo engraçado, eu trago o exemplo da Alemanha, né? A Alemanha, eu lembro da Angela Merkel, muito nervosa com os neonazistas e tudo, e sendo dura com eles, e apontando o dedo e falando, olha, nós estamos de olho em vocês, se vocês fizerem alguma coisa, nós vamos pegar vocês. Mas eles estavam ali do lado dela, vaiando ela, e tudo bem. Era democracia. Gente, né? Agora, o que me irrita um pouco é o populismo na comunicação, né? O que eu quero dizer com isso? Agora, foi um horror o que aconteceu dia 8. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, o seu tempo e o tempo dos nossos ouvintes, que é muito precioso, para dizer que foi um horror, porque é óbvio que foi um horror. Agora, se comportar como uma adolescente em baile de debutante, também não, né? Em 2017, nós tivemos uma invasão do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde, tacaram fogo em tudo e ninguém foi preso. Agora, em 2023, tem 6 anos, parece que muita coisa mudou. Precisa ver se as mesmas pessoas estavam decidindo, né? Ou vale para um e não vale para outro. O que eu estou vendo é um cinismo muito grande. Vamos defender as mulheres, as mulheres. Aí acontece alguma coisa com as mulheres? Não, peraí, ela é de esquerda ou de direita? Então vocês não defendiam as mulheres, vocês defendem a mulher de um certo lado. Porque prenderam o índio. Não, esse índio é de direita, tem que prender. Não, mas índio não era inimputável, como é que está isso? Eu não sou o melhor cara para falar sobre a questão legal. O que eu quero dizer é que a amoralidade está muito grande. Você defende quem é de você. Eu já vi caras olhando para mim quando me perguntam, não, mas você então é bolsonarista? Eu nunca votei no Bolsonaro, graças a Deus. Quem me conhece sabe de outra história. Vai procurar até nas campanhas do PT e vai ver eu lá trabalhando. Mas eu gosto de bom senso. Já falei, sempre que há um governo, eu vou ficar de olho, eu vou fazer oposição. Por quê? Porque ele tem dinheiro e poder
para fazer as coisas. Então, ele é obrigado, na minha opinião, a fazer. Então, entrou quem entrar, eu vou ficar de olho. Agora, eu não vou ficar mais um a lamber porque o que acontece é engraçado com qualquer candidato. Eu trabalho com esses caras há 40 anos. O cara é eleito, se cristaliza no seu entorno a turma que adora puxar um saco. É impressionante. A você, nosso ouvinte, eu vou contar, é impressionante. A pessoa começa assim, ó, vou fazer com o Mauro agora. Assim, Mauro, puxa vida, gosto de conversar com você, você é um cara inteligente. Poxa, esse seu corte de cabelo, onde você cortou? Eu queria cortar igual. Que camisa, hein, rapaz? Você sabe que ouvir você é uma coisa fantástica. Cara, no quarto dia, o candidato que agora tem o seu cargo, ele já está acreditando nisso. E aí complica tudo, porque ele começa a achar que ele é alguma coisa que Deus o tocou, que ele é um cara eleito, que ele é melhor que todos os seres humanos que são menores que ele. Quer dizer, pronto, aí você esculhambou. Só que todos temos o ego, então todo mundo gosta e se deixa ceder por isso, né? E aí a coisa avinagra sempre. Eu tenho vários casos. Ou seja, o puxa-saquismo coloca o cidadão num estágio de elevação ali que é inexistente. Simplesmente exato. Isso. E aí eles acreditam nisso. Isso aqui é impressionante. E olha, eu vejo isso há 40 anos. E a pessoa já acha que é o cara. Pô, Deus pergunta para ele algumas coisas antes de tomar uma atitude. Deus fala com ele, sabe? Fala, olha, o que você acha, hein? Tenha paciência, né? É complicado. Olha, 12h26 agora, programa Gente que Fala de sexta-feira, nossa conversa aqui com o Tony Mastaler, diretor e criador de estratégias de marketing político, falando sobre comunicação no atual momento político, para lá de conturbado, nosso momento político no Brasil. Tony, deixa eu dar um recado aqui, fazer uma nota, aproveitando, a gente está no começo do ano, né? Esperanças renovadas, tudo para começar projetos aí, né? Eu quero fazer um convite para quem está assistindo a gente, no programa Gente que Fala, você que é empresário, executivo, você que representa entidades diversas aí na nossa sociedade, que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha para cá, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. A gente está no ar há 21 anos, somos super tradicionais naquilo que fazemos, naquilo que gostamos de fazer, que é levar informação para o nosso público, promover análise, promover o debate com autoridades, com especialistas nos mais diversos setores. A gente está na internet, no mundo inteiro, e sempre trazendo as questões aqui com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, e uma dessas autoridades aqui, Tony Mastaler, com a gente, falando sobre comunicação. Então, olha, para você participar com a gente aqui desse nosso desafio, para você vir aqui para essa nossa parceria, faça contato 5052-5555 e converse com a gente, conheça as possibilidades dessa nossa parceria aqui com o programa Gente que Fala. Certo, Tony Mastaler? Vamos dar sequência aqui na nossa conversa? Vamos, mas eu gostaria de fazer uma observação, se você me permitir. Fala lá. É sempre um prazer estar aqui, porque isso é uma verdade. Eu já participei de várias bancadas aqui, tive o prazer disso, e sempre com muito pluralismo e com muita isenção. Essas palavras acabaram, não existe. É respeito, pluralismo e isenção. Então, se eu sou patrocinador, eu procuro um negócio desse, porque não tenham dúvida de que esses extremismos vão estragar muita coisa e uma hora vão acabar. O que segue é exatamente o equilíbrio. Olha quantos anos tem gente que fala. Isso aqui é para muito poucos programas no Brasil. E por que tem isso? Porque tem essa seriedade, esse equilíbrio, essa coisa. E assim, eu consegui muitas coisas na minha vida via gente que fala. Por quê? Porque ele é visto por formadores de opinião. É gente séria, gente que tem poder para tomar atitudes. Então, acho bem legal vocês estarem abrindo agora essa possibilidade para novas parcerias. Por quê? Porque mais gente precisa participar desse excelente programa. Muito bem, 12h29 agora. Tony, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Existe aquela frase, a gente não sabe exatamente a quem atribuir, né? Acho que é um autor anônimo aí, enfim, ela existe há muito tempo, que a primeira vítima de uma guerra é sempre a verdade, né? Por quê? Porque cada lado quer contar a sua verdade e a versão verdadeira fica comprometida. Mais do que nunca, essa frase está super atual para o momento político que a gente vive.
Nossa, completa e totalmente, né? Eu diria assim, até no campo religioso, fala-se muito da verdade. Por quê? Porque o contrário dela é uma chaga, é um câncer desgraçado, sabe? Que faz o quê? Estraga reputações, engana pessoas. É triste. Eu tenho um outro exemplo agora, daqui a pouco vão achar que eu sou bolsonarista mesmo, porque o que me veio agora foi o exemplo da picanha nessa eleição, né? O Lula falando, o povo vai voltar a comer picanha, vai voltar a comer picanha. No ato que ele ganha, já vira, nunca foi picanha, é pelo irmão que come lixo. O picanha era uma picanha metafórica. Gente, ele não faz isso porque você está assumindo que você enganou. Olha, nós já falamos uma vez nesse programa aqui que existe o órgão da publicidade que cuida de propaganda enganosa. É um órgão firme, forte, que vai lá e se você fala para o remédio, não, tome isso aqui e você vai crescer o seu cabelo, como vai ficar da Rapunzel, etc. E você não cresce o seu cabelo. Mauro, eu falei de cabelo, mas não era nada pessoal. Bom, mas aí... Tenho certeza disso. Mas se o cara não faz isso, esse órgão da publicidade ele penaliza. Por que não penaliza na eleição? Uma vez um dos colegas da bancada falou, não, mas penaliza sim na urna. Depois, na próxima eleição, já esqueceram isso. O esquema de comunicação faz isso. Você tem que fazer, bom, o senhor falou isso, isso, isso e isso. Se o senhor não cumprir isso, 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 a gente espera que se retire. Porque senão o senhor mentiu para os eleitores. Quer ver uma coisa? Eu vou ganhar as próximas eleições. Vou lançar aqui a minha candidatura. Estou brincando, hein? Mas vamos lá. Eu vou lançar aqui a minha candidatura. Eu já tenho uma pesquisa que a maioria dos brasileiros quer ter é a sua casa própria. É uma coisa meio óbvia, mas eu fiz a pesquisa porque eu quero trabalhar com seriedade e realidade. O que eu vou fazer? Eu vou, na minha próxima campanha, falar eu vou dar uma casa própria para cada família. Vou dar, não, vou financiar. Vou fazer isso. Cada família vai ter sua casa própria. Puxa, eu sou eleito. No dia seguinte que eu sou eleito, eu viro para o governo e falo, olha, deem um jeito aí que eu tenho que cumprir a minha promessa. Foi mais ou menos o que aconteceu nessa eleição aqui. Não, eu vou fazer isso, eu vou aumentar, não sei o quê, bababá. Acabou a eleição, correram para o governo atual, dá um jeito, porque nós precisamos cumprir a promessa. Mas como isso? Foi você que prometeu. Agora, você tem que ter os mecanismos para você fazer isso. Eu gosto muito do Lula e dos trabalhos dele, mas essa fase está um pouco demais de populista. Vamos devagar. Olha, por exemplo, o nosso ministro da Justiça. A primeira atitude do cara, depois dos atentados lá, que alguns classificam de terroristas, especialistas dizem que não é terrorista, mas foi um show de horrores e criminoso total. Primeira atitude, ele fala, eu abri um e-mail. Eu falei, caramba... Um e-mail para denúncias dos supostos envolvidos nos ataques. Exato. E o que acontece? É isso mesmo? Tem amigo meu botando lista de pessoas que o governo botou. Não, esses são os presos, essas são as empresas. Cadê o direito dessas pessoas se defender? Se eu brigo com você, Mauro, e não gosto de você, eu ponho o seu nome lá na lista. Não, vão verificar. Que vão verificar nesse país aqui? De cada 10 mortos, meio é esclarecido. Quem vai verificar? Nós não temos gente para verificar. Eu vi molequinho da USP com 18, 19 anos para mostrar que era bonito para os amigos, dizendo que o pai era bolsonarista e botando o nome lá. O que é isso? Me remeteu a tempos sombrios do mundo, que a juventude hitlerista indicava o pai, porque o pai era contra. Que é isso? Sério que estão se perdendo? Sim. Um governo novo que tem toda a condição de desenvolver um trabalho maravilhoso, porque tem tempo e tem uma vitória agora. O Lula é um cara experientíssimo, dá para fazer um bom trabalho. Não é necessário esse tipo de coisa, você só vai complicar o país, só vai atrapalhar. Para que isso? Quer dizer, você junta, você escolhe os seus ministros, tudo, e aí todo mundo vai ficar nesse lero aí? Não. Por que
Por que para vencer uma eleição é preciso fazer promessas? Claro que o candidato que quer chegar, ele precisa, se ele está no poder, ele tem que dizer que ele vai melhorar o que ele já fez. Aquele que não está no poder, claro, vai fazer parte da narrativa dele, está tudo errado, eu vou virar isso aqui, eu vou fazer as minhas promessas. Aí você falou dos mecanismos, que muitas vezes ele não tem, ele faz a promessa, mas quando ele assume o poder ali no primeiro dia, ele já não tem mais condição de implementar o que ele tinha prometido. Aí que começa a abrir o flanco para a rejeição, porque o tempo vai passar, as promessas não vão ser cumpridas, lá na frente ele vai ser cobrado e, lamentavelmente, vai perder a eleição. Por que tem que ser neste caminho, Tony? Porque, infelizmente, desenhou-se a psique, principalmente do nosso país, do sonho. Então, é sempre o que eu vou ter, o que eu vou ganhar, o que eu vou fazer, o que eu vou conquistar, o que esse candidato vai me produzir de coisa boa para mim, para eu pessoa. Isso, o eleitor é muito sensível a esse tipo de coisa. Infelizmente, Mauro, é isso. O eleitor hoje, no Brasil, está pouco esclarecido. Não é porque o Lula ganhou, não. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu quero aqui deixar claro, pelo amor de Deus, né? Eu trabalho para vários partidos, estou fazendo uma análise técnica. Agora, já vem vindo há muito tempo a pesquisa séria sobre isso, de que o esclarecimento do eleitor é muito grande. Eu passei uma situação lá em Brasília, na última eleição, onde eu brinquei com um colega meu do PT de uma das peças e falei, olha, a campanha está indo muito bem, hein? Vocês estão fazendo um trabalho assim, só que essa peça aqui eu acho que foi meio equivocada. Por quê? Por causa disso, daquilo. Eu prefiro agora não citar mais a peça, porque envolve pessoas e tem nomes que foram citados. Aí o cara virou para mim e falou o seguinte, e ele é genial, ele falou, olha, eu concordo com você, mas não estou preocupado com isso, porque o eleitor não vai chegar nesse estágio de pensamento que você chegou, ele já para no primeiro degrau. Aí eu fui ver a pesquisa de novo de como estava o esclarecimento dos eleitores, e o meu colega do PT estava cobertíssimo de razão. Então, não chega no esclarecimento, não chega no terceiro, quarto degrau, não chega. Então, é brincar, dar uma risadinha e já vamos para frente. Então, na verdade, hoje em dia, se você não controlar essas promessas, você pode prometer tudo. Acabei de dar a dica para o cara ser eleito presidente da República. Fala que vai dar uma casa, vai botar cada família com a sua casa. Você vai ser eleito. Agora... Vai passar por mentiroso. Mas é eleito. Aí já está com poder, está com caneta na mão, já está com tudo, já fez ministério, já fez tudo. Aí está feito. Faltando 23 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Paradinha breve, mensagem do nosso apoiador, golinho de água para o Tony. Para mim, a gente volta já em segundos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, faltando 22 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. 973350038, nosso WhatsApp, 973350038, para você fazer perguntas para o Tony Mastaller, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político aqui na nossa conversa de hoje, analisando a comunicação política do Brasil atual. E no meio dessa comunicação política do Brasil atual, quem é que está, Tony? A gente aqui da imprensa. Eu queria te perguntar o seguinte, do bombardeio que a gente levou aí ao longo desses últimos anos, qual é o rescaldo que dá para fazer? Você que é o cara da defesa da pesquisa sempre, né? Achismo jamais. Como é que a gente
pode saber como é que está a nossa imagem depois de tudo isso, porque a extrema-direita aí atacando as instituições, atacando aqueles que são críticos e a gente, né, no meio dessa levada, levando bombardeio, nos acusando também de fake news, enfim, como é que está a nossa imagem e o que a gente precisa fazer para cuidar dela? Olha, ela diminuiu, né? Na verdade. Infelizmente, falo isso com tristeza. Por que diminuiu? Porque a profissão de jornalista, em alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, ela estava ali em cima, entre os que mais têm credibilidade, que eram os padres, aí tinha jornalista, aí tinham algumas outras coisas, juiz e tudo mais. Isso tudo virou de cabeça para baixo, né? Por conta exatamente da força de comunicação que foi feita, né? A direita e o governo Bolsonaro agiram, entre vários equívocos, né? Agiram muito mal com a questão de comunicação, com a questão da cultura. Foram falhas. Eu acho engraçado hoje olhar e falar, pô, fiquei decepcionado que perdi. Mas eu achei até que ele teve um desempenho muito melhor do que eu estava imaginando, porque, veja bem, você relegar a cultura do país a uma situação que ele relegar a informação, ele forçou com que uma parte dos jornalistas fosse para um embate. E aí ficou muito complicado, porque perdeu-se a questão. Credibilidade hoje está uma coisa dificílima de você voltar a começar a trabalhar. Isso vai ter que ser feito com muita calma e jeito e por profissionais. O que eu estou impressionado é que em vários órgãos, várias instituições, tanto do governo passado como desse, eu não vejo uma presença maçante de profissionais, sabe? O Brasil precisa parar com o amadorismo, parar com o achismo, parar com, não, isso aqui eu sou um jeito porque Deus me ilumina e eu sou escolhido, etc. E aí faz bobagem. Precisa botar profissionais, né? Os jornalistas sofreram muito e têm sofrido no mundo inteiro, né? Um mundo, Mauro, hoje que me surpreende com a questão, por exemplo, de você olhar e falar, caramba, todo mundo no mundo inteiro está falando da Rússia e que invadiu, agrediu, assim, de uma maneira covarde a Ucrânia e continua agredindo e o mundo inteiro não consegue pará-la. Olha isso. Isso é preocupante. Quer dizer, onde vai isso? Quer dizer, se a Rússia amanhã virar e falar, olha, estou com problema de alimento, eu sei que o Brasil tem alimento, a gente vai parar os barcos e vai pegar. Se ficar na nossa frente, a gente vai atirar. Bom, nós não temos força armada para segurar. Nós não temos... o nosso entorno aqui não é bom. É bom a gente ficar amiguinho dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, a OTAN pode falar, olha, não entra aí, que o nosso negócio é Atlântico Norte, aquilo é Atlântico Sul. Pô, a gente vai ter que ficar quieto. Quer dizer, o mundo mostrou uma cara muito malvada, muito covarde, muito fria, muito assassina nesse último ano, né? A gente tem que começar a se descolar disso aí. A gente tem que voltar ao nosso equilíbrio de país bom que somos, com questões muito importantes nas sociais, questões muito importantes a se tratar no respeito para as pessoas, questões muito importantes de cuidar na desigualdade, precisamos acabar com isso. A questão, por exemplo, quer ver uma bola dentro maravilhosa, que já veio sem tempo, mas maravilhosa? O Lula ter arrumado da lei de injúria racial e racismo. Por que havia essa diferença? Esse tipo de coisa é estúpido, é criminoso. Aí os argentinos vêm jogar aqui, fazem o que fazem e ainda são presos, mas depois são soltos. O dia que você prender esse cara e jogar ele lá no meião mesmo, do bicho pesado, durante uns 90 dias, você vai ver que isso para. E essas pessoas só vão aprender assim. Eu não estou dizendo para matar e vai ter que seguir leis, mas é o peso de você ter uma sociedade desenvolvida. Você precisa segurar o subdesenvolvido. Você não pode matar o cara, senão o genocida é você, senão o cara é você. A gente tem agora a chance de arrumar uma série de condutas. Eu espero demais que a gente não perca essa chance, né? Eu espero que o Lula tenha luz para poder ver isso com bastante clareza e força para poder colocar os seus comandados nessa linha que será muito boa para todos nós.
Perguntei a respeito da imagem da imprensa, Tony Mastaler, porque dentro desse cenário aí de combate, onde nós fomos duramente atacados, no sentido de você atacar a mensagem, quando você não gosta daquela mensagem e desacreditar aquele que está passando a informação, a gente tem aí nós somos considerados o quarto poder, né? Temos este papel fiscalizador de todos os poderes, e por isso somos considerados assim o quarto poder, mas não é só questão de desacreditar a imprensa, as empresas que prestam esse tipo de trabalho, mas é desacreditar, de achincalhar imagens de jornalista também, né? Atacar pessoalmente, especialmente mulheres jornalistas que foram atacadas. E vamos colocar aqui que nós somos um setor da economia, nós somos empresas, nós somos um negócio, nós precisamos ganhar dinheiro e faturar. Isso é fato. Então, você ataca todo um sistema que é muito prejudicado, muito comprometido numa situação como essa. Com certeza. E a minha tristeza, mais uma delas, é exatamente de que eu não vejo diferença, infelizmente, nos lados agora, né? O governo Bolsonaro conseguiu plantar coisas terríveis nesse sentido, e essas coisas frutificaram. E isso que me causa mais dor, sabe, Mauro? Parece que as pessoas não perceberam que reagindo igual significa que eles venceram, eles conseguiram implantar na tua cabeça, no teu chip, a questão racista, fascista. Quer dizer, isso tudo precisa ser feito com muita calma. Por exemplo, a Jovem Pan. Jovem Pan tinha lá, estava com uma linha muito forte, etc. Tal, blá, blá, blá. Eu acho que assim nós temos recursos para, se acontecer problemas, mentiras e tudo mais, constatadamente, você pode até suspender a licença dela de funcionar, mas você tem um julgamento. Agora, você chegar e censurar, eu acho que não é correto. Aliás, a nossa Constituição acha que não é correto. Acha não, ela determina que não seja correto. Então, isso aí eu acho que não foi uma bola dentro. E piora as coisas, porque aí você começa a colocar. Essa questão, eu vejo pessoas esclarecidíssimas replicando fake news hoje em dia. Hoje eu vi isso, porque exatamente surgiu uma notícia do Quixeramobim News, aí põe lá, Quixeramobim News, dizendo tal coisa, e como diz coisa que ele pensa, ele já replica. Quer dizer, a ignorância desse tipo de coisa. Você reclama da fake news, mas você replica a fake news. Aí as pessoas precisam tentar se equilibrar. Agora, é muito forte esse movimento, é muito perigoso. Eu acho que, por exemplo, com fake news comprovadas, né? Não podemos abrir mão do direito nunca. Se nós abrirmos mão do direito, isso aqui não é um país. Isso aqui vai ser um catado. As pessoas reclamam, né, que elas são tolhidas na sua liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma coisa, ela vai até onde você tem o limite ali para não interferir na liberdade de expressão do próximo. Isso não tem nada a ver com fake news. Fake news é o que você falou, aquilo fala tanto para a pessoa, ela acredita tanto naquilo, porque aquilo tem a ver com os ideais, os pensamentos dela, e às vezes ela até sabe que é fake news, e ela até replica para ver o circo pegar fogo, né? Antigamente, as pessoas leitores, de fato, né? Para formar a sua opinião, liam um jornal, liam outro jornal, fazia o balanço ali das opiniões de cada jornal, dos seus editoriais, e formava a sua própria. Hoje não, hoje você tem que ir atrás do seguidor, aquele que fala exatamente aquilo que você pensa, aquilo que você quer ouvir. E aí você replica aquele seguidor. É isso que está acontecendo. Fenômeno das redes sociais. Ficou muito pobre, né, Mauro? Ficou muito pobre. Eu vou dar um exemplo agora. Essa questão, por exemplo, durante os 4 anos falaram do Bolsonaro que acabou, que não teria democracia, que acabou, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo. Resultado, o Lula está eleito, está o governo. Pegaram um documento na casa do ex-ministro Anderson, etc. Gente, sério mesmo que nós vamos por isso aí? Um papel que estava escrito coisas que ninguém tinha assinado? Aí a gente vai começar a ficar
num âmbito meio perigoso. Eu vou ver o que estão jogando de papel aqui dentro da minha casa, eu preciso cuidar com isso. Mas, assim, o que eu quero dizer é, se fossem processar todos os veículos de comunicação e todas as pessoas que falaram que o Bolsonaro daria um golpe, vai ficar complicado, hein, gente? Porque isso foi uma fake news. Ah, não, eu falei uma coisa que poderia acontecer. Não, senão o outro lado também vai falar. Eu sempre digo, política é assim, você fez uma coisa por um lado, o outro lado vai fazer. Nunca esqueça disso. A turma que entrou nesse governo está se comportando como a turma do último governo. E o que vai acontecer? Lá na frente vai acontecer de novo essa coisa. Quer dizer, nós vamos ficar brincando desse ping-pong, ping-pong. É muito, muito. Tony, uma pergunta aqui da Júlia Castro no Instagram. Ela quer saber se um candidato deve necessariamente escolher para quem ele dá a entrevista. O ex-presidente Bolsonaro gostava de falar para a Jovem Pan, e ele, para o resto da imprensa, ele não falava, ele ia para o cercadinho ali do lado do Palácio do Planalto. Enfim, é por aí que tem que ser. O que a gente está vendo agora com a nova comunicação do governo Lula é o rompimento desse tipo de conduta que era feita pelo governo anterior. Esse tipo de atitude fala muito do candidato, né? Eu só vou falar para as pessoas que eu me sinto bem. Não. Então, não entende o que é jornalismo, não entende o que é comunicação, não entende o que é nada. Você, num cargo público, você é uma pessoa com uma determinada disposição, você tem que falar para todos e com todos. E ponto final. Se você não gosta de fazer isso, não venha para cargo público. Vá fazer outra coisa. Mas você tem que estar aberto a todos. É daí que nasce a conversa, é daí que nasce a democracia. Sem jornalistas, nós não temos democracia. Sem jornalistas fortes, nós não temos democracia. Ponto. Agora, a opinião, uma linha de um de outro, são coisas que o homem público tem que lidar. Se não está preparado para lidar com isso, sinceramente, vá fazer outra coisa. Daniela Neves no YouTube. Qual o peso da credibilidade de uma emissora ou de um programa para um anunciante, seja ele um produto ou um candidato? Olha, o peso da credibilidade é importantíssimo, importantíssimo. Nenhum produto ou próprio candidato gostaria de ter seu nome ligado a uma emissora ou um programa que não passa credibilidade, porque automaticamente o cliente ou o eleitor vai ligar as duas coisas. Ele nem vai pensar nisso, mas vai ligar. Pô, estava falando lá também, né? Vai fazer assim. Então, vai desvalorizar o negócio. Então, é importantíssima. Por isso, programas com tempo, com verdade, com credibilidade, são tão importantes para a democracia. E credibilidade e audiências, você tem que observar como coisas absolutamente separadas, porque você pode ter um programa com uma massa muito grande de audiência que não tem a devida credibilidade para atrair o anunciante que fala, eu gostei desse programa aí para poder anunciar o meu produto. Eu não vou conseguir falar para esse público, porque não tem credibilidade que eu gostaria que tivesse, não é isso? Exatamente. Vou dar um exemplo agora, por exemplo, de imóveis. Essa onda do TikTok, etc., que eu adoro, ela foi ganhando corpo, e as pessoas interpretam isso de uma maneira equivocada porque não são profissionais. Então, o pessoal de algumas imobiliárias começou a usar o TikTok, fazer dancinha, entrar dentro do chuveiro para mostrar o imóvel, etc. Isso ficava engraçado para a turma deles e para os palhaços meia dúzia que riam, mas de negócio é um fracasso. Porque onde que já se viu que alguém... Poxa, um imóvel é um negócio que envolve capital. Muitas vezes, famílias passam vidas inteiras sem ter, e o cara tem e ele cuida daquele, presta aquilo e faz ele muito bem. Você acha mesmo que o cara vai tratar disso com um cara que está fazendo dancinha e achando engraçado? Então, o assunto tem que ser sério, né? Errar estratégia é um tiro no pé. O José Luiz Mendes, Tony, está no Facebook, ele quer saber se é possível para um político falar apenas para fora da bolha dele ou também para a bolha adversária. Porque tem aquela coisa, o cara da bolha adversária, não quero nem ouvir ele falar, porque eu não gosto dele, o nível de rejeição, né, impede isso. Então, mas aí que temos um ponto muito interessante essa pergunta. Por quê? Ele tem que falar para a bolha dele,
Claro, e ele tem que falar para fora da bolha dele, sim. E se o cara não quiser escutar, acredite em mim, isso são dados técnicos. Vai ter um percentual lá que vai falar, não, peraí, esse cara, não, peraí também, pô, peraí, o que ele está falando está certo, sabe? Você vai entrando pela beirada, pelos mais razoáveis. Não, mas ele está errado. Aí o amigo vem, não, você não gosta dele porque ele... Não, isso aí é fake news, cara. Ele não falou isso. Eu vi vários casos assim, eu trabalhei um caso assim em Brasília e ganhou a eleição para senadora. Por quê? Porque as pessoas faziam fake news dela, fake news, eu comecei a mostrar que eram fake news e ela falando para todo mundo. E ela ficava louca, falando para todo mundo, falando para todo mundo, falando para todo mundo. Ela ganhou a eleição. Então, assim, tem que falar assim com todo mundo. Tony, para falar novamente aqui do nosso chamado, para que os empresários, os executivos, os representantes aí das mais diversas entidades da sociedade civil venham para uma parceria aqui com a gente, com o programa Gente que Fala. A gente está há 21 anos no ar, sempre trazendo diariamente as diversas vozes da nossa sociedade, autoridades, especialistas sobre todos os assuntos, política, economia, cultura, saúde, enfim, todos os temas sempre passam por aqui todos os dias. Então, estamos em busca aqui dos nossos novos parceiros. Você pode fazer contato com a gente pelo 5052-5555. E, nesse sentido, temos uma pergunta aqui da Fernanda Antonelli, ela está no YouTube, Tony. Ela fala assim, você mencionou a parceria de empresas com o programa. Você pode dar um exemplo de que forma uma empresa pode transmitir adequadamente suas propostas e ideais com esse tipo de parceria? Olha, tudo hoje em dia tem a ver com conteúdo, tanto nas redes sociais como na questão de televisões, né? Eu não sei se o meu som está bom, que eu descobri agora que o meu vizinho aqui está fazendo uma reforma. Ele é muito agradável, hein? É bem interessante. Não, o seu som está acompanhado de reforma, mas estamos te ouvindo. Então, peço a reforma está em segundo plano. Muito bem. Para lembrar, então, disso, aproveitando agora que ele parou um pouco, o que eu quero dizer? O conteúdo sempre é muito importante. O pensamento da empresa, o que ela acha, se ela é uma empresa que se preocupa com o ser humano, se preocupa com o meio ambiente, qual é a proposta de negócio, qual é a política de salário, tudo isso é um arcabouço gigantesco que não acaba nunca de assuntos que precisam ser colocados. Quando uma empresa patrocina, ela consegue ter espaço para colocar para uma bem seleta audiência questões que são importantes a ela, e isso frutifica em negócio. Não tem jeito, é soma. Soma. Então, assim, poxa vida, eu pego uma empresa, coloco junto ao programa de vocês, e ele vai ter espaço aí para poder falar, poder debater, poder mostrar, poder uma peça publicitária, poder fazer coisas que vão começar a trazer essa informação mais bem resolvida para o seu consumidor. E o consumidor vai gostar disso, vai replicar isso e vai aumentar. Então, assim, hoje, se o seu negócio é um bom negócio, ele não pode prescindir de, por exemplo, estar numa parada como essa agora do Gente que Fala, que significa o quê? Conversa. Olha, eu vou até tomar liberdade aqui, mas vou falar assim, conversa e veja uma maneira de sintonizar isso, porque você só vai ganhar. Você vai aumentar o seu faturamento, você vai trazer uma capilaridade de informação maior que vai te canalizar direta e indiretamente para bons negócios e boas coisas. Então, assim, tem tudo a ver. Olha, escritório de advocacia, questão alimentícia, de bebida, serviço, produto, tudo, comércio, tudo tem várias questões. Isso eu trabalho há 40 anos, várias questões que às vezes não sabe. Às vezes é legal ter um canal de comunicação para que as pessoas comecem a saber quem é essa verdadeira empresa. E com isso você se destaca dos seus concorrentes. Não tenha dúvida disso. O mundo hoje faz isso. Ele observa as empresas, quem elas são. Se você tem um canal que vai chegar aos seus consumidores, ele vai ficar mais apaixonado por você. Tony Mastalha, 2 minutos para 1 da tarde, sua despedida, o nosso agradecimento por essa conversa de hoje aqui no programa Gente que Fala. Mauro, queria agradecer essa gentileza, sempre um prazer poder trocar uma ideia com você, sinceramente, muito, muito bom. Queria agradecer a toda a produção, sempre tão cuidadosa, sempre tão profissional, a todos vocês, meu forte abraço mesmo. Dizer a você que esse 2023 tem tudo para ser um ano maravilhoso, e será,
porque nós vamos fazê-lo ser assim. E que eu estou completamente à disposição sempre de vocês. Para mim, é um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho com um pouco do meu conhecimento. Muito obrigado, Tony Mastaller, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Falar aqui o que eu disse no início do programa, logo no comecinho. Tony Mastaller sempre com a gente, um grande parceiro, altos debates, altas conversas, muitas análises, muitas informações importantes, sempre trazendo para a gente aqui nesse nosso espaço, ajudando com a formação de opinião da nossa audiência. O Tony Mastaller é um dos grandes nossos parceiros. Muito obrigado por todo esse tempo de trabalho junto com a gente. Vamos aqui em 2023, vamos seguir da mesma forma e melhor ainda. Certo, Tony? Com certeza. Então vamos lá. 1h em ponto, eu vou me despedir por aqui. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica da UlTV. O Sérgio Oliveira sempre. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UlTV, a direção-geral do Alberto Luchetti. Você aí sempre do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Um bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se falar ao vivo na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui pela UlTV e também pelas redes sociais.